Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 20 do vestibular do ITA 2008, que nos diz: sejam R e S duas retas paralelas, distando 10 centímetros entre si. Seja P um ponto no plano definido por R e S e exterior à região limitada por essas retas, distando 5 centímetros de R. As respectivas medidas da área e do perímetro em centímetro quadrado e centímetro do triângulo equilátero PQR, cujos vértices Q e R estão respectivamente sobre as retas R e S, são iguais a qual dessas alternativas? Então vamos colocar no quadro a nossa figura. Temos duas retas R e S que são distantes 10 centímetros entre si. E temos esse ponto P, que está à esquerda da reta R, que dista 5 centímetros da reta R. E sobre a reta R e sobre a reta S, nós tomamos dois pontos Q e R, de forma que esse triângulo azul é um triângulo equilátero. A gente quer descobrir o perímetro e a área deste triângulo, então vamos descobrir qual é o lado deste triângulo. Então, a primeira coisa que nós vamos observar é o segmento PR. Bom, perceba que este triângulo aqui, ó, ele é semelhante ao triângulo PR, e a gente pode chamar este ponto aqui de ponto S. Então, esse pequeno triângulo, ele é semelhante ao triângulo PRS. E a razão de semelhança entre esses dois triângulos é de 1 para 3, né? Ou de 3 para 1, né? Porque, olha só, este lado aqui vale 15 do triângulo maior e o lado correspondente vale 5 do triângulo menor. Então, 15 dividido por 5 dá 3. Portanto, se esta medida aqui ó, vale x, esta medida aqui vale 2x. A gente pode até argumentar isso de uma maneira um pouco mais formal. Então, vamos chamar isso aqui de x e vamos chamar esse segmento aqui de medida y. Então, como os dois triângulos são semelhantes, então x mais y do triângulo maior, do triângulo PRS, que é a hipotenusa do triângulo PRS, está para a hipotenusa x, de medida x do triângulo menor. Assim como o cateto PS do triângulo PRS, que vale 15, né, 5 mais 10, está para o seu correspondente, né, do triângulo menor, que é 5. Então, x mais y está para x, assim como 15 está para 5. Só que 15 dividido por 5 dá 3. E, portanto, x mais y é igual a 3 vezes x, né, passando esse x para cá, multiplicando 3. E, portanto, o y, ele vale 3x menos x, 2x. Logo, a medida y, como eu falei anteriormente, vale 2x. E agora, o que nós vamos fazer? Bom, vamos chamar este ângulo aqui de ângulo alfa. Vamos chamar este ângulo aqui de ângulo beta. Quanto que vale o lado PQ? Esse lado aqui vale 3x, né? Porque como o triângulo é equilátero, então a gente sabe que o lado PR vale x mais 2x, que é 3x, então o lado PQ vale 3x. O lado RQ também vale 3x. E vamos chamar esse segmento aqui, ó, o segmento que vai do ponto Q até este ponto, vamos dizer que esse segmento ele tem medida igual a Z. Agora, vamos trabalhar um pouco com áreas. Olhe para esse triângulo aqui que está à esquerda e vamos saber qual que é a área dele em função de x e de z. Bom, a gente sabe calcular a área de um triângulo quando nós temos dois lados adjacentes a um ângulo. Basta a gente multiplicar os dois lados, depois multiplicar pelo seno do ângulo e dividir por 2. Então, a área daquele triângulo ali à esquerda, né, deste triângulo aqui, é o quê? É 3x vezes z vezes o seno de alfa, tudo isso dividido por 2. Agora, qual é a área deste triângulo aqui? Ó? O triângulo que está à direita, a mesma coisa. A gente multiplica os lados que são adjacentes ao ângulo, multiplicamos pelo seno do ângulo e dividimos por 2. Então, a área daquele triângulo ali, né, deste triângulo aqui à direita, vai ser 3x vezes z vezes o seno de beta dividido por 2. Agora, perceba que existe uma relação entre a área deste triângulo aqui
e a área deste triângulo. Esses dois triângulos, eles possuem algo em comum, que é esta altura aqui, ó. Esta altura, ela é comum aos dois triângulos relativo às bases desses triângulos que estão sobre essa reta PR, né? A base x está sobre a reta PR do triângulo menor e a base 2x está sobre a reta PR do triângulo um pouco maior. E esses dois triângulos, eles possuem esta altura em comum. Como esse segmento aqui é a metade desse, então a área desse triângulo à esquerda vai ser a metade da área do triângulo à direita, né? Porque a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Ou seja, a área desse triângulo aqui, ó, é o dobro da área desse triângulo. Então a gente pode escrever isso aqui, ó, que essa expressão que eu acabei de falar, ela é igual, né, ao dobro desse valor, ó. O dobro desse valor aqui é igual a este valor, né? Daí a gente pode cancelar este 2 com esse 2, a gente pode cancelar esse 3xz com esse 3xz. Do lado esquerdo vai ficar 2 vezes seno de alfa, 2 vezes o seno de alfa, e do lado direito, seno de beta. Então acabamos de encontrar essa relação. O seno de beta é igual a 2 vezes o seno de alfa. Só que olha só, alfa mais beta vale 60 graus, né? Porque estamos diante de um triângulo equilátero. A gente sabe que alfa mais beta é 60 graus. Então vamos calcular o seno de alfa. Bom, se alfa mais beta é 60 graus, então alfa é igual a 60 graus menos beta. E agora a gente vai calcular o seno de alfa. Seno de alfa é o seno de 60 graus menos beta. Daí a gente usa a fórmula do seno de A menos B. É seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então vamos obter seno de 60 vezes o cosseno de beta menos o seno de beta vezes o cosseno de 60 graus. Então, o seno de alfa vai ser igual a... Bom, o seno de 60 graus é raiz de 3 dividido por 2. Então, fica raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno de beta, menos o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, fica 1 sobre 2 vezes o seno de beta. Agora, a gente pode fazer o seguinte, a gente passa esse 2, ó, que está aqui no denominador, né? A gente pode escrever isso aqui assim, né? Como raiz de 3 cosseno de beta menos o seno de beta. Tudo isso, né? Dividido por 2. Daí a gente passa esse 2 para cá multiplicando o seno de alfa. Ficamos com 2 vezes o seno de alfa igual a raiz de 3 cosseno de beta menos o seno de beta. Só que quanto que vale o 2 vezes o seno de alfa? É o que está aqui nessa expressão em vermelho, ó. 2 vezes seno de alfa é o seno de beta. Então fica seno de beta aqui igual a essa expressão. Só que quando a gente passar esse menos seno de beta para o lado direito, para o lado esquerdo, melhor dizendo, vamos obter 2 vezes seno de beta. Então a gente sabe que 2 vezes o seno de beta é igual a raiz de 3 cosseno de beta, usando essa expressão que está em vermelho. E agora o que nós podemos fazer? Bom, a gente sabe que seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta vale 1. Então vamos lá. A gente sabe que seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta vale 1. Seno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de beta vale 1. Em outras palavras, né? A gente pode simplesmente aqui, ó, no lugar desse seno de beta, trocar pelo raiz de 3 cosseno de beta sobre 2. Quanto que é raiz de 3 cosseno de beta sobre 2 ao quadrado? Vai ficar 3 quartos cosseno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de beta, só que o cosseno ao quadrado de beta a gente pode escrever como 4 quartos do cosseno ao quadrado de beta. Isso aqui é igual a 1. Então, isso daqui, dessa expressão, o que nós vamos obter? Que o cosseno ao quadrado de beta é 4 dividido por 7. Né? E quanto que vale o seno ao quadrado de beta? Bom, o seno ao quadrado de beta é 1 menos esse valor aqui. Só que 1 menos esse valor vai dar 7 sobre 7 menos 4 sobre 7, 3 sobre 7.
Então, o seno ao quadrado de beta vale 3 dividido por 7. Agora daqui, o que nós podemos obter? A gente pode obter o seno ao quadrado de alfa. Qual que é o seno ao quadrado de alfa? Bom, o seno ao quadrado de alfa, né? A gente pode olhar para cá, ó. Ele é igual ao seno ao quadrado de beta dividido por 4. Né? Usando essa fórmula vermelha, o seno ao quadrado de alfa é o seno ao quadrado de beta dividido por 4. E agora dessa expressão, nós conseguimos concluir quem é o seno ao quadrado de alfa. Né? A gente sabe que o seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1/4 vezes o seno ao quadrado de beta. Né? Isso aqui é 1/4 do seno ao quadrado de beta. Só que o seno ao quadrado de beta é igual ao 3 sobre 7. Ou seja, o seno ao quadrado de alfa é 3 sobre 4 vezes 7 dá 28. Então, esse aqui é o seno ao quadrado de alfa. Ou seja, o seno de alfa vai ser igual a raiz de 3 dividido por raiz de 28. A gente sabe que é positivo, porque de 0 até 180 graus, o seno ele é positivo, né? Alfa e beta são valores aqui, inclusive, menores do que 90 graus, porque alfa mais beta dá 60 graus. Então, agora a gente já sabe que o seno de alfa vale este valor. Então, agora vamos olhar para este triângulo aqui, ó. Vamos olhar para este triângulo aqui um pouco maior, que é um triângulo retângulo. O triângulo QP, vamos chamar esse ponto aqui, ó, de ponto T. O que acontece quando a gente olha para esse triângulo PQT? Então, agora olhe para este triângulo, né? O triângulo PQT, esse triângulo retângulo PQT, como eu falei anteriormente. Nós conseguimos calcular o seno de alfa, ó. Como ele é um triângulo retângulo, então o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de alfa, que é esse valor aqui, ó, vai ser igual ao cateto oposto, que é 5, dividido por 3x. 5 dividido por 3 vezes x. Ou seja, daqui a gente tira o quê? Que o x ele vai ser igual a quanto? Né? Vai ser igual a 5 terços vezes raiz quadrada de 28 dividido por raiz quadrada de 3. Só que o raiz de 28, melhor dizendo, é igual a quanto? Né? O 28 é 4 vezes 7. Então, raiz de 4 é 2. Então, fica 5 terços vezes 2 vezes a raiz de 7 dividido por raiz de 3. E aqui a gente pode simplesmente racionalizar, né? Vai ficar então 10 terços vezes raiz de 7 dividido por raiz de 3. E daí a gente racionaliza. Ficamos com 10 vezes raiz de 21. Né? Raiz de 7 vezes raiz de 3 dá raiz de 21. Vezes, né? 3 vezes 3 que dá 9. Então, o x, ele vale 10 raiz de 21 sobre 9. E o que nós podemos fazer agora? Agora, como a gente já sabe o x, a gente conhece todo o triângulo. Então, o lado do triângulo é isso aqui, né? O lado do triângulo vai ser 3x. Isso aqui multiplicado por 3, que é o x, né? Então, isso aqui multiplicado por 3 vai dar 10 raiz de 21 sobre 3. Isso daqui é o lado do triângulo. Então, a gente sabe agora descobrir qual que é a área do triângulo. Qual que é a área do triângulo PQR? L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Bom, o lado vale 3x, que é isso daqui. Então, quanto que vale isso? Isso aqui é L ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4, né? Isso daqui ao quadrado dá 100 vezes 21 dividido por 9. Vezes, né, o raiz de 3 sobre 4, vezes raiz de 3, dividido por 4. Bom, o 21 dividido por 9, a gente pode simplificar, né? O 21 a gente pode escrever assim, ó, como 3 vezes 7. Então, fica 3 vezes 7. 100 vezes 3 vezes 7, vezes raiz de 3, dividido por 3 vezes 3 vezes 4, né? Esse 9 a gente escreve como 3 vezes 3. Daí cancelamos esse 3 com esse 3, ó. Vai ficar assim. Esse 100 aqui a gente também pode cancelar com esse 4. 100 dividido por 2 dá 50, né? 50 dividido por 2 dá 25. Então vai ficar 25 vezes 7 vezes raiz de 3 dividido por 3.
Agora, quanto que é 25 vezes 7? 7 vezes 5 dá 35, vai 3. 2 vezes 7, 14, mais 3 dá 17. Vai ficar 175, raiz de 3, sobre 3. Isso daqui é a área do triângulo. Agora vamos descobrir o perímetro. Bom, o perímetro é mais simples. Como a gente sabe que o lado é 3x, então o perímetro do triângulo, que eu vou chamar de P, vale 9x, né? Porque a gente tem que fazer 3x mais 3x mais 3x dá 9x. E quanto que é 9 vezes x? 9 vezes x é igual a 10 raiz de 21. Então o perímetro é 10 raiz de 21 e a área é 175 raiz de 3 dividido por 3. Então vamos ver qual que vai ser a nossa resposta. A gente sabe que a nossa resposta vai ser, portanto, a letra B, né? A área é 175 raiz de 3 sobre 3 e o perímetro é 10 raiz de 21, como a gente viu aqui, né? 175 raiz de 3 sobre 3 é a área e o perímetro é 10 raiz de 21, resposta letra B. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula e até mais.